Salve, salve, galerinha do nono ano. Tudo bem, gente? Pessoal, olha só, a nossa aula de hoje, tá? A aula do dia 19 de agosto, hoje, né? Nós vamos fazer a correção daquela atividade que eu enviei para vocês dia 11, tá? Uma atividade em PDF que eu enviei para vocês no dia 11, que é referente à função, pessoal. A função, tá? Uma atividade bem simples, com 5 questões, tá? Inclusive eu cheguei a comentar de 2 questões dessa atividade, eu cheguei a comentar com vocês, né, em encontros anteriores, tá? Que alguma dessas questões aí, elas são até mesmo modelos, tá? Das questões que vocês podem estar desenvolvendo, né, no nosso projeto avaliativo. Eu então cheguei a comentar a respeito de 2 questões, dessas questões que eu irei fazer a correção agora, tá bom? Então, olha só, são 5 questões muito simples. Eu vou ler as questões aqui, vocês têm essas questões também em mãos, mesmo porque eu enviei essas questões para vocês em PDF, eu espero que vocês tenham registrado essas questões no caderno de vocês. Se não registraram, por favor, registrem, porque tudo que eu envio a vocês, tá? Eu não envio porque eu acho bonitinho, mas porque é necessário e é importante também, tá? Mas isso não quer dizer que vocês não devam registrar no caderno. Tudo que eu envio a vocês, independente de ser assunto ou atividade, vocês precisam registrar no caderno. Tranquilo? Ok. Só mesmo para reforçar, tá? Bom, a primeira questão diz o seguinte: como vocês podem ver aí, né, acompanhar no material de vocês têm uma figura de um triângulo, tá? E esse triângulo ele possui 3 lados. Cada lado desse triângulo é representado pela letra X. A questão diz: a figura ao lado é um triângulo equilátero, tá? Um triângulo equilátero é aquele triângulo que possui 3 lados congruentes, tá? Que possui a mesma medida. Se representarmos por Y, né, o seu perímetro, podemos dizer que o perímetro do triângulo é dado em função da medida do lado. Então, escreva a fórmula matemática que define essa função. Muito bem, então você tem um triângulo, né? Você tem 3 lados, cada lado representado por X, né? Ele quer o perímetro, né? E esse perímetro você pode estar representando pela letra Y, tá? Mas você também pode, digamos assim, tá? Representar pela letra P, tá? Você pode representar pela letra P. Então ele diz o seguinte: se representarmos por Y o seu perímetro, tá? O perímetro ele é dado em função da somatória da medida dos lados. Então, se eu represento por Y o meu perímetro, o que é o perímetro? É a somatória dos lados da figura, tá? Então, cada lado desse aí é X, mas eu posso representar, como eu estou tratando de perímetro, eu posso representar por Y. Então, eu vou ter que P, né? Eu vou usar uma fórmula matemática para representar, então, né? Para definir essa função. Então, eu vou dizer que P é igual, tá? E aí eu vou... Quantos lados tem o triângulo? 3 lados. Cada lado desse triângulo aí está representado por X, o valor de cada lado. Mas eu posso, como eu vou trabalhar com perímetro, tá? Eu posso também dizer que cada lado desse aí é Y, sem problema nenhum. Ah, professora, mas eu quero usar o X. Tranquilo, tá? Você usa a letra que você quiser, tá? Então, eu vou usar o Y, por quê? Porque o comando da questão fala nesse Y, tá? Então, eu vou ter que P igual a Y mais Y
mais y. Então, eu tenho aí 3y, que representa cada lado desse triângulo, tá? Então, eu vou ter uma fórmula que define essa função do tipo P é igual y com mais y, 3 ponto y, ou 3y, tá? Então, eu posso escrever essa fórmula de duas maneiras. P pp a 3 ponto y ou P é igual a 3y juntinho. Acabou. Porque esse pontinho entre o 3 e o y indica uma multiplicação. E eu posso escrever sem esse pontinho, que também é uma multiplicação, tá? Então, você pode colocar P é igual a y mais y, que é igual a P igual a 3y, tá? Então, você somou os termos semelhantes, y com mais y, P é igual a 3y, tá? Ok. Então, a fórmula da primeira situação é P igual a 3y. Pronto, você já escreveu a fórmula que define essa função. A lei de formação dessa função aí. O que é 3? É a quantidade de lados que você tem do triângulo, não é isso? E o y é o valor que cada lado vai assumir, que aqui não foi exposto, mas em uma outra situação, caso fosse exposto, aí você já saberia, né? Você iria pegar o 3 e multiplicar pelo valor daquela incógnita, tá bom? Para que você pudesse achar então o perímetro. Mas aqui pede, tá, a fórmula matemática e não o valor do perímetro. Beleza. Segunda questão. Quando colocamos gasolina no carro, o preço Y que vamos pagar é dado em função da quantidade X de litros que colocamos no tanque. Ou seja, quando você vai, né, ao posto de gasolina, colocar gasolina no seu carro, o valor que você vai pagar é de acordo com a quantidade de litros de gasolina que será colocado. Isso é uma função, tá? Aqui nós temos um enunciado, tá? Então, quando colocamos gasolina no carro, o preço Y que vamos pagar é dado em função da quantidade X de litro que colocamos no tanque. Considerando que o preço de 1 litro de gasolina seja de 0,844, tá? Qual é a fórmula matemática que determina essa função? Muito simples, muito simples. Então, nós vamos ter o quê? O preço que é dado através do Y. Então, nós vamos ter Y é igual ao valor que você vai pagar, tá? Você vai pegar o valor de 1 litro de combustível, que é 0,844, e você vai multiplicar por X, que é a quantidade de litro que você vai adquirir. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, não, de 2 litros para frente. É isso? Porque 1 litro você sabe que é 0,844. Então, suponhamos que você queira 20 litros. Então, você vai colocar Y, preço que você vai pagar, igual a 0,844x. Esse x indica a quantidade de litros de combustível que você vai utilizar, que eu não sei qual é, tá? O que nós queremos aqui é apenas uma fórmula que define essa função. Então, a fórmula é y igual a 0,844x. Só isso e mais nada, que é a lei de formação, que é exatamente a situação na qual nós pedimos no projeto. Só que, né, a diferença dessa atividade para o projeto é que no projeto você vai ter que desenvolver, ou seja, você vai ter que achar o valor. Aqui você apenas coloca a lei de formação.
Lá você vai ter que colocar a lei e desenvolver, para que você possa estar demonstrando para a gente, mostrando para a gente qual é o valor, tá? Ok. Na terceira questão, nós temos a seguinte situação. A figura seguinte é um hexágono, né? Um hexágono é aquela figura que possui 6 lados, tá? Hexágono. Se representarmos por Y o perímetro, né, desse hexágono, podemos dizer que esse perímetro é dado em função da medida do lado do hexágono. Nessas condições, qual é a fórmula matemática que define essa função? A mesma situação do triângulo. É a mesma situação do triângulo, tá? Então, uma fórmula que vai definir a lei de formação do hexágono, né? Da função para o hexágono, definindo então o seu perímetro. Então, nós vamos ter que P é igual, né? Ele está dizendo aqui, se representarmos por Y o perímetro, tá? Então, no lugar do X, você pode usar o Y, ou você pode deixar o X mesmo, isso aí fica a critério. Então, quantos lados tem o hexágono? 6. Então, significa dizer que você vai ter X, mais X, mais X, mais X, e mais X, e mais X. Então, você vai ter um total de 6X. Então, você vai ter que P é igual, né, a X, mais X, mais X, mais X, mais X, mais X, que é igual a P igual a 6X. Ou, se você quiser representar por Y, você vai ter que P igual a 6Y, porque você vai ter que Y mais Y mais Y. Cada lado, né? Cada lado do hexágono você representa aí pela letra que você quiser, tá bom? Sem problema nenhum. Bom, então essa aí ficou sendo a nossa lei de formação, né? Que define, tá? Essa função. Tranquilo? Muito bem. P é igual a X mais X mais X mais X mais X mais X, que é igual P igual a 6X, tá? Tranquilo. E a quarta questão diz que uma determinada escola, eu falei também dessa questão, tá? Sexta-feira eu falei dessa questão na aula que nós tivemos pelo Zoom. E a questão diz que uma determinada escola, ela paga R$30 por aula a seus professores, tá? Se indicarmos por Y o salário que cada professor recebe, por X o número de aulas que o professor dá nessa escola, podemos observar que o salário é dado em função do número de aulas. Sim, o salário do professor, ele é dado em função da quantidade de aulas que ele exerce, né? Que ele ministra, tá? Então, qual a fórmula matemática que define essa função? Então, como é que você vai fazer isso aí, tá? Então, Y, o salário do professor, da professora, vai ser igual, tá, ao valor da hora, que é 30, vezes uma variável que eu vou chamar de X, você pode chamar de A, de B, de C, de D, eu não sei, tá? Que vai ser dada em função do quê? Tá? O Y, o salário, vai ser dado em função do valor da hora-aula vezes a quantidade de aula que ela vai ministrar, né, no decorrer do mês. Então, olha só, nós temos aí que Y, questão 4, Y é igual a 30x, tá? 30x, 30 vezes o x, 30.x ou 30x. Tá? A forma de escrever, tá? Você é a mesma, tá? Então, o que é o Y? É o salário. Igual a 30x. O que é 30? O valor de uma hora de aula. Esse x representa a quantidade que o professor, a professora vai ministrar. Se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, se é 20, se é 30, se é 90, se é 80, se é 100... Enfim,
No final, nós vamos efetuar o cálculo para chegar, então, ao valor do salário desse professor. Só que aqui, nós não estamos preocupados em saber quanto o professor ganha, mas sim uma fórmula que defina que possa chegar a um determinado valor, tá bom? Então, a quarta questão nós temos como resposta y é igual a 30x. Y é o salário que ele vai ganhar mediante a quantidade de aula que ele vai ministrar vezes o valor de uma hora aula, que no caso é 30, tá? Então, y é igual a 30x. Tá. E aí, essa foi a quarta questão, tá, pessoal? E aí a gente passa, então, né, para a última questão, que é a quinta questão, tá? A quinta questão diz o seguinte: uma função polinomial de primeiro grau, ela é definida, né? Ele dá a fórmula da função, né? Ela é definida por y igual a 7 menos 3x. Então, a função é essa, y é igual a 7 menos 3x, tá? Nessas condições, item A: qual a imagem do número real 12 da função? Gente, quando se fala em imagem, se fala em y, tá? Talvez vocês não conseguiram desenvolver essa questão pelo fato de não saberem o que é imagem, mas agora já estão sabendo. E na próxima, né, atividade ou na próxima oportunidade que surgir questões referentes à imagem, vocês já vão lembrar. Todas as vezes que nós falamos em imagem, nós estamos falando do y, tá? Então, se nós damos a imagem é porque nós queremos encontrar o x. E se nós damos o valor do x é porque nós queremos encontrar a imagem, ou seja, nós queremos encontrar o y, tá? Então, olha só, ele diz que qual a imagem do número real 12 pela função, tá? Então, qual a imagem? Quando se fala em imagem, se fala em y. Então, ele quer saber o valor do y. Aí, o que você vai fazer? Você vai atribuir o valor que ele deu, 12, na função. Ou seja, esse 12 você vai substituir pelo x, tá? Ou seja, você vai substituir o x da função pelo 12, para poder encontrar a imagem que é o y. Então, nós vamos ter que y, né, fazendo lá no seu rascunho, y é igual a 7 menos 3x, onde o y vai ser igual a 7 menos 3, que multiplica quem? O 12. Tá? Então, y é igual a 7 menos 3 vezes o 12, 36. Então, eu vou ter que y é igual a mais 7 menos 36. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Ou seja, você tem mais 7 com menos 36, você chega a um resultado de menos 29. Então, o y aí, tá, do item A da quinta questão, o y é igual a menos 29. A imagem é igual a menos 29. Tranquilo? E aí você vai fazer a outra, né? No item B diz: qual é o número real x cuja a imagem é 40? Ele te dá o valor do y, que é a imagem, e pede o valor do x. Tá? Então, no lugar do y na função, você vai usar o 40 para poder encontrar o valor do x, tá? Então, você vai montar novamente, né, a sua equação. Y é igual a 7 menos 3x, tá? E aí você vai substituir. Só que agora você vai substituir aonde está o y, porque ele está dando a imagem e ele pede o valor de x. Então, no caso, vai ficar 40 igual a 7 menos 3x. E aí você vai resolver. Isso aqui é uma equação, tá? Então, como é que vai ficar? Você vai ter o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa troca aí, tá? Nós vamos ter o quê? Eu vou pegar esse menos 3x que está no segundo membro e eu vou trazer para o primeiro. Quando eu trago, ele vem com o sinal trocado. Não se esqueçam disso. Então, eu vou ter o quê? 3x igual
O 7 já se encontra no segundo membro, então ele permanece do jeito que ele está. Eu vou ter 7. E o 40, ele vai para o segundo membro. Quando ele sai de um membro para o outro, a mesma coisa que aconteceu com 3x. A partir do momento que eu troco um valor de membro, então ele também vai com o sinal trocado. Então, 40 indo para o segundo membro vai menos 40. E aí eu vou ter o quê? 3x é igual mais 7 com menos 40. Aí eu vou ter um total de menos 33, tá? Agora sim, letra para um lado, número para o outro, tá? E trocando a operação. Então, x é igual a menos 33. Quem está multiplicando o x, que é o 3, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter menos 33 sobre 3. Então, x é igual a menos 11, tá? Então, quando o y for 40, o x vai ser menos 11, tá? Então, esse par ordenado é 40 de y, esse par ordenado é menos 11 de x, porque o x sempre vem na frente, tá? Menos 11 de x e 40 de y. Ah, professora, é para pôr o par ordenado? Não, gente, não é para pôr, aqui não está pedindo, tá? Eu estou falando isso só por efeito de curiosidade, tá bom? Que você aí encontrou agora, você tem dois valores, você tem x e y, então você também não pode esquecer que quando você tem x e y, você tem par ordenado, tá? Mas só por efeito de curiosidade, eu não estou pedindo para você, né, demonstrar esse par ordenado aí, eu não estou pedindo, a questão não pede isso, a questão pede qual é o número x, tá? Cuja imagem é dada pela função é 40. E no item A, qual é a imagem? Então, ele dá o valor de x e te pede o valor do y. E no item B é o contrário, tá? Ele te dá o valor do y e pede o valor do x. Tranquilo? Então, no item A, o y vale 29, tá? E no item B, o x vale menos 11. E com isso, a gente conclui a correção da nossa atividade do dia 11, né? Concluímos hoje, dia 19, tá bom? Gente, eu agradeço a atenção de todos vocês. Eu espero que todos vocês possam estar desenvolvendo as atividades, possam estar tentando resolver. São atividades, eu escolhi atividades bem simples para vocês, tá? Nada muito complexo, justamente para fixar bem, né, esse assunto aí de função na cabecinha de vocês, para que vocês possam aí, tá, entender de fato o que é uma função, tá? Vocês sabem aí, eu já falei para vocês que função é uma grandeza que depende de uma outra, que há uma relação de dependência, tá? Isso é uma função. Então, eu coloquei aí para vocês 4 questões, né, com 4 situações bem simples de função que podem aí estar sendo trabalhadas, né, no trabalho de pesquisa de vocês para o projeto. Tranquilo? Então, mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês, desejo a vocês paz, saúde, felicidade, que essa atividade, essa correção tenha sido do agrado de vocês e desejo que tudo passe o mais rápido possível, essa situação na qual nós nos encontramos, para que a gente possa, né, pessoal, tá voltando aí à nossa normalidade, tá? Então, fiquem todos com Deus, façam tudo direitinho, de acordo com o que tem que ser feito, que certamente vocês terão êxito e sucesso. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.